Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece com a aerodinâmica de um avião quando há acúmulo de gelo sobre as suas asas. Primeiro eu quero ressaltar que a formação de gelo é normal em qualquer avião. Olha só esse vídeo que eu retirei da internet, não sei de quem é a autoria, mas ele mostra para a gente a formação de gelo vista ali da cabine de um Boeing 737. Gelo por toda parte. Isso é normal de acontecer. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, exatamente essa, que mostra aí a asa de um avião completamente congelada. O avião ele tem um sistema para remover o gelo, tá? Todo avião tem um sistema para derreter o gelo, para que não possa aí alterar a aerodinâmica da aeronave. O avião que caiu aqui no Brasil, o ATR, lamentável o acidente, as causas dele ainda estão sendo investigadas, mas uma das hipóteses é que seja exatamente o acúmulo de gelo aqui na asa do avião. É claro que as investigações ainda vão dizer realmente o que aconteceu. Mas enfim, o meu objetivo hoje é simplesmente pegar aquelas nossas equações lá da mecânica dos fluidos, que já estudamos, e analisar como é que se dá a alteração no campo de velocidade e no campo de pressão sobre a asa de um avião quando há a formação de gelo, tá bom? Então, para a gente começar a nossa análise, vamos entender primeiro como é que funciona a força de sustentação em um avião. Vou pegar aqui um modelo de um avião qualquer, tá? E eu quero que você analise, veja agora nessa perspectiva a asa do avião. Vou dar um zoom. Perfeito. O que nós temos aqui é o perfil aerodinâmico. A gente pegou a asa do avião, vamos fazer um corte nessa asa e a vista que você vai ter vai ser exatamente essa, desse perfil aerodinâmico. Eu vou tentar desenhar esse perfil exatamente aqui para você entender como é que o ar escoa sobre a asa do avião. Muito bem, esse daqui é o nosso perfil aerodinâmico e o ar, quando escoa pelo perfil, ele faz isso daqui, ó. Escoa pela parte de cima e aqui eu tenho escoamento pela parte de baixo. Esse formato de escoamento aqui sobre a asa do avião a gente consegue ver claramente nesse vídeo que eu gravei em uma viagem que eu fiz. Olha que legal. Olha só o contorno que o ar faz sobre a asa do avião. Eu gravei esse vídeo, o avião já estava pousando e exatamente esse fenômeno que nós vamos estudar a partir de agora. Vou voltar para as minhas anotações. Nós sabemos que o escoamento do ar na parte de cima da asa do avião acontece com uma velocidade maior em relação ao escoamento da parte de baixo. E nós sabemos que quando você aumenta a velocidade, você diminui a pressão. Então a pressão na parte de cima da asa é menor do que a pressão na parte de baixo. E olha que legal. O que nós temos a partir de agora é que essa parte de baixo, que eu estou marcando de vermelho, está com uma pressão maior. E a parte de cima, que eu estou marcando de azul, está com uma pressão menor. Pessoal, eu tenho maior pressão embaixo e menor pressão em cima. Eu tenho uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão aplicada na asa é que dá exatamente a nossa força de sustentação. Então, para que haja força de sustentação, eu preciso ter essa diferença de pressão na asa do avião. Qual é o problema? Quando você tem a formação de gelo, exatamente nessa região aqui da frente, você faz com que a camada de limite ela descole mais rápido, igual a gente pode ver aqui nesse artigo. Não é difícil você encontrar na internet artigos que mostram a questão do gelo sobre as asas dos aviões, tá? Então, quando você tem a formação de gelo, você começa a ter essa região aqui que separa o fluido da asa do avião. É o que a gente chama de descolamento da camada limite. Essa presença de vórtices, esse descolamento do fluido, faz com que o avião ele perca a sustentação. E é exatamente isso que eu vou tentar fazer para vocês a partir de agora. Vou fazer uma simulação numérica para a gente analisar como é que se dá essa diferença de pressão em um aerofólio sem gelo e um aerofólio com gelo, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui nesse site, esse daqui. Você consegue as coordenadas de perfil aerodinâmico diversos. Eu vou pegar esse perfil aerodinâmico. Aqui ele vai mostrar para a gente como é que se dá a sustentação e o arrasto em função do ângulo de ataque e tudo mais. Mas o que nos interessa é essa parte aqui, ó,
essas coordenadas. Eu vou pegar essas coordenadas que eu vou fazer o desenho desse perfil aerodinâmico. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou levar lá em outro programa que eu tenho, que é o Gmesh. Vou copiar isso aqui e vou levar lá para o Gmesh. Esse aqui é o Gmesh, olha só, eu já desenhei o perfil aerodinâmico, de acordo com aqueles pontos que eu peguei lá naquele site, e agora eu vou desenhar um domínio computacional, onde o fluido vai escoar sobre esse perfil aerodinâmico. Então, o que você está vendo aqui é exatamente aquela asa de perfil, tá bom? Vou fazer rapidinho. Perfeito, está aqui o meu domínio computacional e o ar ele vai escoar, portanto ele vai entrar por aqui e vai escoar por essa asa do avião. O próximo passo é criar uma malha que basicamente consiste em quebrar esse meu domínio computacional em vários elementos infinitesimais, conforme vocês podem observar. Está aqui o meu domínio computacional, essa é a nossa malha, e aí pessoal, a brincadeira é o seguinte, em cada quadradinho desse daqui, eu vou resolver aquelas nossas equações do movimento. Exatamente essas que estão aparecendo aí na tela, a equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes. E o nosso objetivo é calcular em cada quadradinho desse o campo de pressão e o campo de velocidade. E aí eu consigo depois analisar como é que está se dando essa alteração em torno desse perfil aerodinâmico, certo? Bom, esse já está pronto, agora eu vou fazer uma pequena alteração para colocar aqui na frente do perfil uma fina camada de gelo. E aí eu vou criar outra malha para esse segundo perfil. Muito bem, esse aqui já é o segundo perfil aerodinâmico, eu já tinha criado. Basicamente, o que eu fiz? Eu deixei essa parte aqui da frente, lembra que era mais arredondadinha, eu deixei ela mais saliente, exatamente para representar a formação de gelo aqui nessa região no bordo de ataque. E aí eu vou criar a malha também para esse outro elemento, similar ao que eu fiz para o outro caso. Está aqui a malha sendo criada. Olha só, deu tudo certo. E qual é o próximo passo agora? Eu vou pegar essas duas malhas que eu criei, vou levar ali para o meu outro computador e vou simular, através de um programa de dinâmica dos fluidos computacional chamado de OpenFOAM, o escoamento sobre esses perfis aerodinâmicos. Nesse programa eu vou selecionar as equações, o método de solução, colocar as condições iniciais e também as condições de contorno. Feito isso, eu coloco o código para rodar e cerca de 1 hora depois eu vou ter o resultado. Esse é o nosso resultado da simulação. Ao centro eu tenho o perfil aerodinâmico e eu vou mostrar para vocês o campo de velocidade. Vamos ver como é que se dá o escoamento do fluido sobre o perfil aerodinâmico. Na nossa escala de cores, o que está mais vermelhinho tem maior velocidade, o que está mais azulzinho tem menor velocidade. Então vamos ver como é que se dá o escoamento do fluido sobre o nosso perfil aerodinâmico. E aí a gente vai vendo que a parte superior do aerofólio ela vai ficando mais avermelhada, um tom de vermelho mais escuro, enquanto que a parte de baixo está com um tom de vermelho mais claro. Isso quer dizer exatamente que aquela nossa previsão inicial, né, que o fluido ele tem que escoar com a velocidade maior na parte de cima do aerofólio, está se configurando, está se confirmando. Perceba que eu tenho uma velocidade maior na parte superior e uma velocidade menor na parte inferior. É essa situação que a gente precisa ter no escoamento da asa de um avião, tá bom? Maior velocidade na parte de cima, menor velocidade na parte de baixo. Agora eu coloquei lado a lado o segundo perfil aerodinâmico, aquele que representa, essa bordinha representa a nossa formação de gelo. Vamos ver qual é a alteração no campo de velocidade para esse outro caso. A gente já começa a ver ali, nesse aerofólio à direita, que nós temos uma velocidade próxima de zero, né? Lembra que quanto mais verdinho ali próximo do azul, menor a velocidade. Então a parte de cima do aerofólio já está com uma velocidade menor, exatamente porque o gelo está barrando ali o fluxo de ar. Quando comparado com o aerofólio à esquerda, é visível a diferença no campo da velocidade. Isso, obviamente, vai modificar o campo de pressão, que é exatamente quem vai dar a sustentação na asa do avião. Vamos ver agora como é que fica o campo de pressão. Olha lá, mais uma vez a nossa simulação. A escala de cores diz que o azulzinho é menor pressão e o amarelinho, o vermelho, vai aumentando a pressão. Note que no caso do aerofólio à esquerda,
A zona de baixa pressão fica por toda a parte superior do aerofólio. Na parte de baixo nós temos, pela nossa escala de cores, uma pressão maior. Quando você vai para o aerofólio à direita, você percebe que essa zona de baixa pressão na parte de cima já foi alterada, exatamente por conta da formação de gelo, né? Diminuiu a velocidade lá, eu modifiquei o campo de pressão. E aí a diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior não é mais a mesma. Por isso que o avião ele perde a sustentação. Se eu quisesse, eu conseguiria calcular a força de sustentação e a força de arrasto sobre esse perfil aerodinâmico através dessa simulação, mas o meu objetivo aqui é mais didático, só mostrar a parte visual mesmo para vocês, para que todo mundo possa entender qual é o impacto que causa quando eu tenho alguma coisa ali modificando o escoamento do ar sobre a asa de um avião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá!